Louvado seja o nome do Senhor. Queria pedir aos irmãos que abram a Bíblia no livro de Josué, capítulo 1, ou ligue o seu aplicativo. Josué, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 9. E o tema da mensagem é: não se apavore nem desanime. Eu vou ler na versão NVI. Diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas, como prometi a Moisés. Todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá no deserto ao Líbano, do deserto ao Líbano, e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Sê forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sobre juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, está com você por onde você andar. Aleluia! Tremenda palavra, tremenda orientação de Deus para o servo Josué, que era auxiliar de Moisés, mas que agora, neste momento, estava vivendo um outro tempo, pois Moisés, o grande libertador, o grande legislador, um homem tremendamente usado por Deus, um homem que falava face a face com Deus, com seu Criador, esse Moisés já não existia mais. E agora Josué estava à frente do seu povo. E Deus fala com Josué, Deus instrui a Josué de uma maneira tremenda, de uma maneira poderosa. E terminando no texto que lemos, fala: não se apavore nem desanime. Queridos, vivemos um tempo em que muitas pessoas estão desanimadas. Muitas pessoas estão passando por um período de tantas lutas, tantas dificuldades, e foi falado aqui no momento do louvor, um tempo de uma geração que está vivendo numa correria desenfreada. Muitos estão passando por situações adversas, como o desemprego, problemas de saúde, problemas no lares, no casamento, filhos que estão no mundo perdidos, alguns envolvidos com coisas ruins, com drogas, com vícios. E esta é uma situação que vem atropelando a humanidade, fazendo com que o povo se canse. E, infelizmente, muitas pessoas hoje estão desanimadas. Pessoas estão cansadas.
muitas pessoas estão sem forças, e muitas pessoas dentro da igreja estão desanimadas. E nós, como seres humanos, podemos passar por isso, sim. Podemos viver situações em que nós não nos encontremos bem, no melhor da nossa forma espiritual, podemos assim dizer. Mas nós temos um Deus em quem confiar, amém? Os cânticos aqui foram profundos, tocaram o coração. Nós cantamos termos aqui de um Deus majestoso, de um Deus glorioso, de um Deus grande. E se você foi tocado como eu fui por esse momento de louvor, esse Deus maravilhoso, eu quero te dizer que Ele se faz presente neste lugar. Deus está neste lugar. Esta é a igreja do Senhor, a casa de Deus, não por conta desse ambiente, porque aqui é apenas um salão. Esse ambiente se torna um ambiente santo quando nós começamos a chegar, a entrar neste lugar. Esse lugar foi transformado, porque dentro de mim e dentro de você habita o Espírito Santo de Deus, amém? E esse lugar se tornou santo, porque agora a igreja do Senhor está neste lugar. Quem é a igreja do Senhor? Amém. Não desanime, não se apavore, nem desanime. Você pode falar para o irmão que está ao lado? Não se apavore, nem desanime. E a Marcinha falou algo muito interessante, que estamos a poucos dias de passar para mais um ano, 2023, e eu não sei qual o pormenor da sua vida, não sei como você está, não sei se você está voando alto como águia, se você está cabisbaixo, talvez, ciscando como uma galinha, desanimado, cabisbaixo, eu não sei qual é o momento da sua vida, mas eu quero te dizer que nós servimos um Deus do recomeço. Sempre há tempo. E ouvir o testemunho da Sandra tocou o coração. Porque nós temos falado todo este ano, todas as vezes em que eu estive aqui, o Senhor sempre me deu uma palavra e talvez na abrangência desse tema que nós vamos falar hoje está ali intrínseco também uma grande diferença, que é Deus não faz acepção de pessoas, querido. Deus faz acepção de atitude. E a atitude que a irmã teve é uma atitude em que ela semeia hoje para colher, porque ela crê no seu Deus, amém? E se nós semearmos, nós vamos colher. Você crê nisso? Essa é uma regra natural das coisas. Se nós semearmos, aquilo que semearmos, nós vamos colher. Você tem semeado coisas boas? Quais são os seus planos e os seus desafios? Uma passagem de ano. Nós ouvimos alguns domingos atrás, não que hoje seja um domingo, estamos numa quarta-feira, mas numa pregação em que nós ouvimos o irmão Anderson falando que quando os nossos planos não estão diante de Deus, nós podemos planejar, mas que os planos não são tão grandes se Deus não for primazia. Deus tem que estar à frente de todas as coisas. Deus tem que ser o primeiro. É muito importante planejar. É muito importante o que nós vamos fazer das nossas vidas. Eu acredito que nós precisamos disso. Nós precisamos colocar os nossos planos, mas os nossos planos têm que ter como prioridade, como primazia, a glória do Senhor. A glória do Senhor. E desde 2020, queridos, nós estamos enfrentando um tempo jamais visto por essa geração. E poucos acontecimentos na história, eu diria, foram tão difíceis como esse tempo de pandemia que nós estamos vivendo. Infelizmente, um tempo que chama a atenção e pode estar trazendo novamente aquele cenário de preocupação para a economia e para o mundo, porque novamente, na onde iniciou tudo isso, voltou novamente a questão do vírus a ser uma coisa muito forte, muito assustadora. Estamos falando da China. Mas pela graça de Deus e somente pela graça de Deus estamos de pé. E o William falou algo que foi muito legal saber a maneira como Deus está falando com a sua igreja, porque esse mês todo minha esposa vem falando a respeito de Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Minha esposa vem sendo uma boca profética na nossa casa, no nosso lar, declarando, inclusive na ceia de Natal, na casa dos seus pais, no testemunho que ela deu, ela falou, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Diante de um cenário tão trágico no mundo, querido,
nós estamos aqui. Amém? Você pode louvar a Deus por isso? Nós estamos aqui. Nós estamos aqui de pé e somente pela graça de Deus. Não tem nada a ver com o nosso resultado, com nossa ação. É só a misericórdia e a graça de Deus nas nossas vidas. Por isso, não se apavore. Não desanime. Amém? Deus tem os seus caminhos. Deus tem os seus próprios planos. E o plano de Deus envolve a minha vida e a sua vida. O plano de Deus envolve a minha vida e a sua vida. E neste roteiro, querido, escrito por sua mão criativa e poderosa, todos os momentos já foram contemplados por sua infinita sabedoria e conhecimento. Todos os momentos que nós vamos viver. Deus não é pego de surpresa em momento algum. Tudo o que acontece está diante dos olhos de Deus. Está diante dos olhos de Deus. Todas as coisas. Deus é soberano sobre tudo e sobre tudo. Em todo tempo, em todo momento, de geração em geração. Nada pode contemplar um Deus tão grande. E eu falo isso porque quando nós falamos em não desanimar, tem que ter uma razão para isso. E a razão é que hoje, eu e você, somos totalmente dependentes da graça de Deus. E isso deveria permear a nossa vida e nos conduzir a uma vida de sucesso, e eu digo sucesso não levando para questões materiais, financeiras, sucesso espiritual, sucesso no conceito de Deus é muito além do que financeiro, porque deste mundo nós não vamos levar absolutamente nada. Sucesso é estar vivendo os planos de Deus, é estar no centro da vontade de Deus. Isso é viver uma vida de sucesso, saber que eu vivo todos os dias para a glória do meu Criador. E de tempos em tempos, queridos, um cenário novo é desenhado pelo arquiteto da vida. Então, nos propósitos e nos planos, nos novos desafios, Deus coloca algo para que nós possamos enfrentar, para que nós não fiquemos parados. Eu gosto de falar e mais uma vez repito, o que nós chamamos de luta, Deus chama de processo. É um processo, é algo para eu e você, é mais um estágio na sua vida para desafiar a sua fé, o seu crescimento. Temos nossas dificuldades e de uma maneira ou outra sofremos algumas consequências pela pandemia. Eu tive por 2 vezes e me sinto em alguns dias que não estou normal. O vírus deixou consequências. Mas nós temos que prosseguir e sem desanimar. Sigo para o alvo. Sigo para o alvo, amém? Estamos sofrendo um bombardeio de más notícias nesses dias. E esta frequência alucinada de explosões que não nos deixam respirar. Eu não sei você, mas é tão difícil ligar a televisão e ouvir um noticiário. Nós não conseguimos assistir aquilo sem ser impactado por tantas notícias ruins. E essas notícias faz com que, infelizmente, muitos se esqueçam de que Deus continua reinando sobre todas as coisas. E eu gosto de ouvir um louvor que na versão do Paulo César Baruch, a minha preferida, é algo que sempre toca o meu coração e dificilmente eu não saio aleluiado quando eu ouço esse louvor. Que diz assim: Deus, somente Deus, criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar existe para mostrar a glória do Senhor. Deus, somente Deus, os seus mistérios pode revelar. A alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus. Preste atenção. Deus, somente Deus, domina o trono
trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Aleluia! Deus, somente Deus domina o trono do universo. E esse Deus me chama de filho. Esse Deus me chama de filho. Querido, somente Ele. Não tem concorrência. Não existe essa de inimigo. Não existe essa de Satanás, que é mais uma criação dele. Eu estou dizendo isso para te motivar, queridos, porque existem dias em que nós estaremos flutuando, mais uma vez, entre o alto e baixo, como uma montanha russa, mas nós temos que sempre trazer à memória o que nos dá esperança, e o que nos dá esperança é que nós hoje somos enxertados na videira verdadeira, e ela tem um nome, Jesus Cristo, o Senhor, o Rei da Glória. Aleluia! Eu menciono isso, querido, porque este ano Deus esteve presente na vida do seu povo e da sua igreja. Até aqui nos ajudou o Senhor, amém? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E essa adoração, ela tem que ser constante e abundante em nossas vidas. Todos os dias, que possamos ser um povo que adora o Senhor. Um povo motivado. Eu tenho 50 minutos até o trabalho e eu descobri que quando eu vou adorando ao Senhor, o carro chega nas alturas, voando, adorando, buscando, bendizendo o nome do Senhor. Como é bom isso, queridos. Como é bom, porque muitas vezes acordamos cansado e desanimado, nada como ter uma boa de uma playlist e adorar a esse Deus maravilhoso, a esse Deus tremendo e glorioso, amém? E isso faz com que nós espantemos o desânimo e o desencorajamento que por vezes tenta nos abater. E esta relevância que nós estamos falando aqui é o testemunho da majestade do nosso Deus. Nós não deveríamos abrir espaço para que outros sentimentos, a não ser o louvor, o desejo de adorar, como nós cantamos, roubassem a fé que nós temos que ter no nosso Criador, no caráter de Deus, amém? Duvidar de Deus, a incredulidade, é duvidar do caráter de Deus. Deus é fiel. Deus tem sido fiel na sua vida? Esse ano Deus foi fiel na sua vida? Amém. E todo esse conjunto de variáveis, queridos, que nos cercam, tem uma proposta de desafiar-nos. Daqui a alguns dias, o mundo chamará essa transposição de 2023. 2023. E para muitos, algo que seria algo bom, eu tenho o privilégio de viver mais um ano para Deus. Para muitos, pela sobrecarga das situações que não foram colocadas diante do Senhor, porque Deus fala, apresente diante de mim todas as suas preocupações com ações de graça, mas muitas vezes nós queremos carregar o nosso fardo. É como aquele fazendeiro que estava indo o caminho e tinha um senhor com uma mochila pesada nas costas, e ele parou, aquele fazendeiro, para dar carona. Sobe aí na caminhonete atrás, não tem espaço aqui, sobe aí atrás, e aquele senhor subiu na caminhonete, estava sentado ali na caminhonete, e de repente aquele fazendeiro olha e aquele senhor continuava com a mochila nas costas, mesmo ali tendo uma carona, levando a sua carga. E tem muitas pessoas assim, carregando, sobrecarregadas. E isso, queridos, traz desânimo. Quando nós estamos com uma sobrecarga, nós ficamos desanimados. Se você está assim hoje, eu quero dizer que Deus tem uma palavra, como foi ministrado aqui hoje no louvor. Deus tem uma palavra de cura para a sua vida. Se você crer na palavra do Senhor, quero ser um instrumento de Deus para abençoar a sua vida. Desânimo, no nosso dicionário, é o estado de quem se mostra desanimado, desestimulado, desalento, desanimação e esmorecimento. Pois tudo isso abate e deixa a pessoa fraca. E nós que temos uma proposta de vivermos não pela circunstância, pelo que vemos, muitas vezes nos deixamos levar e somos abatidos e perdemos a nossa fé. O Deus que domina o
O Deus que disse a Josué: não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Jesus também deixou algo assim para nós. Porque talvez você possa estar ouvindo essa palavra e falar, mas Deus disse isso especificamente para Josué. Mas Jesus, quando andou na terra, disse: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus anda contigo? Jesus está contigo? Promessa do Senhor: eu estarei com você todos os dias. Todos os dias. E o que nós podemos aprender com esse texto que nós lemos, de Josué? Primeiro, precisamos compreender que Josué agora estava numa posição, queridos, de líder. Josué não tinha mais agora, não era mais o auxiliar, a sombra de Moisés. Josué agora estava na posição de líder, líder do povo de Israel. Josué estava à frente de aproximadamente 2 milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas. Que grande desafio para qualquer um de nós, para qualquer homem. Ainda mais substituir o grande libertador, o grande legislador, Moisés. Moisés, quando foi falar a respeito da vinda de Jesus, ele disse: e Deus levantará um outro profeta semelhante a mim. Olha só, quando ele vai falar a respeito de Jesus, como ele se referiu. Tamanho foi a grandeza deste homem que foi levantado por Deus para levantar o seu povo, para libertar, o seu povo do Egito. E Deus fez proeza através de Moisés no Egito, amém? Proezas, mas agora era com Josué. E talvez você possa estar vivendo hoje um grande momento na sua vida, em que situações são grandes obstáculos, desafios, que muitas vezes você fica assustado, muitas vezes você acha que isso não é para você, que você não vai dar conta, você não vai conseguir levar esta família que você tem, você não vai conseguir educar os seus filhos, você não vai conseguir continuar nessa proposta, nesses desafios que a empresa hoje está exigindo, neste mundo capitalista, pós-modernidade, tantas coisas que se agigantam, e você está apenas um Jordão da sua terra prometida. Mas na hora de atravessar o Jordão, na hora de alcançar a terra prometida, esse Josué, que viveu tantas coisas ao lado de Moisés, ele não tem mais o seu líder. Ele não tem mais a direção, aquele que conduzia, aquele que passou 40 dias no monte com Deus, aquele que ouvia Deus face a face e podia então direcionar todo o seu povo. Era apenas Josué. E havia, queridos, uma crise instaurada devido ao luto que o povo de Israel estava vivendo pela morte de Moisés. Se tem alguém que deveria estar assustado, preocupado com tudo isso, era justamente Josué. Então Deus, com a sua maravilhosa maneira de agir e de atuar, Deus conhece cada um de nós pelo nome. Deus nos chama pelo nome, amém? Deus, no meio de 2 milhões de pessoas, Deus desceu no arraial e conversou com Josué. Deus fala com Josué. Quando nossos planos e propósitos são planos e propósitos de Deus, Deus virá ao nosso socorro. Deus virá ao nosso socorro. Precisamos tirar os olhos da crise e saber que Deus está no controle, amém? Deus está no controle. E assim como Deus falou com Josué, temos nossos desafios sim para enfrentar. E os princípios dados por Deus a Josué também são princípios que servem para nós. Força, ânimo, coragem. Jesus disse também: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Tem de bom ânimo. Vire para o irmão ao lado e diga: irmão, tem de bom ânimo. E eu gostaria ainda de falar 3 pontos desse texto. O primeiro ponto é que nós precisamos nos preparar para alcançar as promessas.
Veja que Deus disse a Josué: meu servo Moisés está morto. Versículo 2. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Preparem-se. Não é de qualquer jeito. Preparem-se. Preparem-se para atravessar. E se você depois ler a partir do versículo 10 desse texto, você vai perceber que Josué deu esta ordem para os oficiais do exército, para que espalhassem no meio do povo, para que todo o povo se preparassem. Eles então ali se prepararam, eles fizeram ali, levantaram ali provisões para poder então fazer o cumprimento da vontade de Deus, da palavra de Deus, que era atravessar o rio Jordão e alcançar a promessa. Qual era a promessa deste povo? A terra prometida. Eles se prepararam. Daqui a 3 dias, nós iremos atravessar. Planejamento. Você tem planejado a sua vida? Você tem colocado a sua vida diante de Deus? Deus disse: agora você e todo este povo, preparem-se. Preparem-se. Deus está falando, talvez, Deus está falando com a sua igreja hoje. Deus está falando com o seu povo, com a sua igreja, no coletivo. Igreja, preparem-se. Talvez falando com você no individual. Prepare-se. Prepare-se. Muitos de nós desanimamos, querido, para conquistar as promessas de Deus, porque nós não nos preparamos. Nós saímos fazendo de qualquer jeito e vamos quebrando a cara. Na segunda vez que quebramos a cara, desanimamos, perdemos a esperança de um sonho. De um sonho. Deus está realizando sonhos ainda, amém? Deus está realizando sonhos ainda. Prepare-se. Eu fui estudar. Eu fui ler uma apostila. Eu me preparei para chegar no meu objetivo. E o Senhor me abençoou. E o Senhor me abençoou. Prepare-se. Prepare-se, porque Deus tem grandes sonhos. Se o sonho pode ser realizado apenas por você, sinto em dizer que não é um sonho de Deus. Porque nosso Deus é grande. E o Senhor dá sonhos grandes para o seu povo. Amém? Essa promessa da terra prometida foi dada por Deus a Abraão e ratificada a Moisés. Os historiadores entendem que aí há uma janela de mais ou menos 500 anos para essa promessa se cumprir, do povo de Deus chegar à terra prometida. E agora tem apenas um Jordão para atravessar, para eles alcançarem a terra prometida. Qual é o Jordão que está separando você da sua promessa? Você já desanimou de atravessar o Jordão? Temos nos preparado para alcançar as promessas de Deus? Como o povo de Israel, chegou a nossa hora de atravessar o Jordão. Chegou a nossa hora, queridos, de atravessar. E a travessia do Rio Jordão, o Rio Jordão ele tem em média de 25 metros a 40 metros de largura de uma margem à outra. Olhando deste modo, para Josué, que com o povo que saiu do Egito, com Moisés, atravessou o Mar Vermelho, parece algo que não é tão difícil assim atravessar, no máximo ali 40 metros, dependendo do local onde se está atravessando. Mas essa travessia, segundo os historiadores, e também a palavra de Deus indica isso mais à frente, em alguns outros capítulos, essa travessia aconteceu no momento de primavera, onde o rio Jordão, ele se enche e transborda pelas águas que desce. E esse transbordo leva a uma margem de ponta a ponta de 1,2 quilômetros. E era esse o rio cheio de águas que estava diante do povo e 2 milhões de pessoas. Algo bem simples para se realizar. Mais de 1 quilômetro de rio para atravessar. Mas Deus falou, e quando Deus fala, a sua palavra se cumpre, amém? Prepare-se porque você vai atravessar o rio. Porque, queridos, o deserto não é o nosso lugar.
O deserto não é o nosso lugar. Nós não fomos chamados para morrer no deserto, mas sim para conquistar a nossa terra prometida. Amém? Sem desanimar, nos esforçando para alcançar. Aqueles que duvidaram da promessa morreram no deserto. Morreram no deserto porque não confiaram na palavra de Deus. Segundo ponto, nós precisamos nos esforçar para alcançar a promessa. Esforço, essa palavra no nosso dicionário significa dar forças, animar, estimular, revestir-se de ânimo ou coragem, encorajar-se, entusiasmar-se, fazer esforço, empregar diligência e energia. Deus conhecia Josué. Deus sabia de tudo aquilo que estava por acontecer e da situação que Josué iria passar com o povo. Então Deus fala por 3 vezes a Josué: seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Josué, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Amém? Ronaldo, seja forte e corajoso. Mateus, seja forte e corajoso. Você vai enfrentar o rio para chegar à sua terra prometida. Um particular aqui, queridos. Essa é a passagem que mais fui ministrado até hoje pelos irmãos da igreja. Passando por momentos difíceis. Quantas vezes Deus usou pessoas que vieram a mim dizendo: seja forte e corajoso. Porque para nós, essa é a palavra de Deus. Não é um tapinha nas costas. Seja forte e corajoso. Não desanime. Não se apavore. Seja forte e corajoso. Deus com certeza conhecia o coração de Josué. Como Deus conhece o seu coração. Deus sabe o mais íntimo do seu pensamento. Aquilo que você está pensando neste momento, enquanto você ouve a palavra do Senhor. Deus sabe o que você está passando. Josué, queridos, deveria estar assustado, porque ele conhecia muito bem os desafios após o rio. Ele foi um dos espias, ele e Calebe, os únicos que ainda sobreviviam. Espias que foram vigiar, analisar a terra que Deus prometeu. Ele sabia que aquela terra tinha cidades fortificadas, exércitos mais poderosos do que o exército de Israel, gigantes. Ele sabia bem o que ele tinha pela frente. Naquele momento em que ele fez o relatório para Moisés, ele estava confiante, porque ele tinha ainda a figura de um homem de Deus. Ele tinha a figura de Moisés. Mas agora era ele Deus. Eu quero te dizer que para os seus desafios é você e Deus. Quando nós olhamos para aquele casulo da lagarta que virou o casulo para se tornar uma linda borboleta. Ninguém sabe quando vê uma borboleta o que ela já foi. Que tipo de casulo, que tipo de lagarta ela foi. Mas ela se torna uma linda borboleta depois de um tempo de casulo. E para se tornar uma linda borboleta, tem que passar pelo casulo. E no casulo, não cabe 2 lagartas. É apenas uma. Na sua luta, no seu desafio, que você agora está ouvindo da parte de Deus, Deus está dizendo para você: sou eu e você. Sou eu e você que vamos direcionar e atravessar esse Jordão. E Deus diz então para Josué: assim como estive com Moisés, estarei com você. Que tremendo isso. Que segurança. Se você ler a história, querido, você vai ver que Josué foi um vencedor em todas as suas batalhas. Porque ele foi um homem que confiou e que viveu a palavra de Deus. E quando o povo começou a se desviar com as mulheres que estavam após o Rio Jordão, na terra prometida, as mulheres do povo pagão, quando o povo começou
a se desviar, Josué se levantou e disse: vocês decidam a que Deus vocês irão servir, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Olha que homem de propósito, que homem que reconhecia que ele era servo do Senhor, instrumento do Senhor. Provérbios 24:10 fala: se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Vira para o irmão ao lado, não vacila, irmão. Se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Como será limitada a sua força? Não vacilemos. Deus é contra o desânimo. O desânimo é algo contagioso. Por isso toda a geração que saiu do Egito morreu no deserto. Sem ânimo, ninguém se levanta na crise. Sem ânimo, ninguém cruza o Jordão. Sem ânimo, ninguém enfrenta o inimigo. Sem ânimo, ninguém alcança a terra prometida. Sem ânimo, você e eu não teremos força para restaurar, para alcançar nas nossas vidas as vitórias que Deus tem para nós. E com esta direção de Deus, amados, Josué venceu inúmeras batalhas em suas vidas, liderando o povo e o exército de Israel, porque ele foi obediente à palavra de Deus. E esse é o terceiro ponto que eu gostaria de falar, a respeito da obediência. Nós precisamos ser obedientes à palavra de Deus, amém? Amados, não basta ser forte e corajoso para enfrentar as batalhas. Nós precisamos fazer tudo em coerência com a palavra de Deus. E a ordem de Deus a Josué era abrangente e também muito clara. Tome cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Obedeça a toda a lei. E aqui eu tenho um testemunho bem triste para contar. Eu tenho aprendido esses dias a discernir a voz de Deus, do Espírito, e Deus tem falado. E em meio a tantas vozes, em meio aos ruídos da minha alma, discernir muitas vezes a voz do Espírito é um exercício um tanto quanto difícil. Mas no dia em que estava acontecendo o encontro de mulheres, minha esposa e filha estavam aqui para participar, e meu filho também veio para servir no ministério. Eu estava só em casa, estava chovendo aquele dia, então quando a chuva deu uma pausa, eu fui descer para colocar o sem parar do meu carro, que tinha chego pelo correio, e eu falei assim, vou fazer isso agora. Quem conhece minha casa sabe que para chegar da garagem na minha casa são 17 degraus. Quando eu saí pela porta, eu pisei no primeiro degrau, o Espírito Santo me falou, segura para não cair. O que eu precisava fazer, queridos? Segurar para não cair. Eu estava levando numa mão o sem parar, a etiqueta. Na outra mão eu estava levando uma bandeja de ferro com uma esponjinha e detergente, porque eu ia tirar a etiqueta que estava lá anterior. Na hora eu entendi que era o Espírito Santo. Não tive dúvida nenhuma. Só que eu desci a escada do meu jeito. Eu não passei a bandeja para outra mão e segurei o corrimão. Eu desci a bandeja obedecendo a Deus, mas do meu jeito, pisando com o máximo cuidado, colocando o calcanhar para dentro de cada degrau, até que, queridos, no meio da escada, algo foi, não dá para explicar. Eu voei pela escada. Eu sofri uma queda que certamente eu tenho como uma das piores. Eu bati o cóccix e até hoje eu sinto fortes dores. As 2 primeiras semanas foram terríveis. Levantar e sentar. Mas Deus falou comigo, segura para não cair. Foi algo esplendoroso, que quem ouve a voz de Deus sabe. Mas eu não fui obediente. Eu não fui obediente. Eu fiquei estatelado. E pensa que eu demorei lá, no chão, morrendo de dores. Eu levantei como um raio, porque o vizinho ouviu o barulho,
E antes que ele me visse no chão, o orgulho de homem levantou correndo, entrei no carro. E ali eu fiquei por um bom tempo, sofrendo com a dor, mas principalmente a dor de não ter sido fiel numa instrução tão simples. E esse homem de Deus foi instruído em algo poderoso e ele foi obediente. Sejamos obedientes à palavra de Deus. Sejamos obedientes à palavra de Deus. A ordem de Deus era muito clara, queridos. Tome cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Temos obedecido a palavra do Senhor? Para que sejamos bem-sucedidos em nossas vidas, precisamos ser obedientes à palavra de Deus. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Para que você seja bem-sucedido. Quantos querem ser bem-sucedidos na vida? Obedeça a palavra do Senhor. Obedeça a palavra de Deus. É interessante, Deuteronômio 28, não sei quantos aqui conhecem esse capítulo, Deuteronômio 28, é algo, se você pegar a minha Bíblia, todo o capítulo 28, de 1 a 14, está lá grifado de amarelo, que representa um texto que eu tenho, da minha maneira de marcar, como são pérolas, ouro, né, na verdade, porque eu tenho uma marcação amarela, aquilo é para que eu leia dia sim, dia não. Eu leio aquele texto porque fala das promessas de Deus, né? Você será abençoado na entrada, na saída, será abençoado o fruto do seu trabalho, e aí vai. Mas as pessoas esquecem de ler o que segue depois do versículo 14, que são o quê? As consequências do pecado pela desobediência à palavra de Deus. No mesmo capítulo, que se nós não obedecermos, tudo aquilo que Deus prometeu vem de uma maneira muito difícil para nós. E é isso que muitas pessoas, mesmo que conhecem a Deus, acabam vivendo na sua vida, por não serem obedientes à palavra de Deus. Amados, o desafio proposto era cruzar o Jordão, enfrentar os inimigos e as cidades fortificadas. E isso era algo assustador. E talvez hoje os desafios, o seu desafio nesse dia, nesse momento da sua vida, possam ser grandes e semelhantes, não ao que Josué estava vivendo, mas numa ordem de grandeza para a sua vida, seja algo tão importante e tão desafiador que você também precisa de algo de Deus, uma orientação de Deus. Deus orienta Josué a não desviar da palavra que ele ouviu, nem para a direita e nem para a esquerda. E há uma promessa em Isaías, capítulo 30, verso 21, que diz assim: quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Somos orientados pelo Espírito Santo. Quando estamos trilhando caminhos que não seja o caminho, o nosso alvo, o Espírito Santo que habita em nós irá conduzir a nossa vida e dizer: este é o caminho. Como se Deus estivesse dizendo para Josué naquele momento: Josué, faça como está escrito e você será bem-sucedido. Façamos como está escrito, amados. Outro ensino maravilhoso para nós é o que está no versículo 8. Eu já estou concluindo. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei. Não deixe de falar. A lei naquela época era lida para todo o povo. Amados, que a palavra de Deus possa ser falada em nossos lares. Que a palavra de Deus ela possa estar nos nossos lábios, em nossas conversas, em nossos discursos, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. O Salmo 119, versículo 172, é um versículo maravilhoso, fala: a minha língua cantará a tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justos. Que vivamos debaixo da palavra de Deus. Que vivamos debaixo da palavra de Deus. Guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. E a recompensa, o galardão de se obedecer com força e coragem à palavra de Deus, é algo maravilhoso que Deus termina e diz a Josué, no versículo 8, ainda a parte B: só então
os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Quando meus caminhos irão prosperar? Quando você falar as palavras deste livro. Josué, fala a palavra. Não fala o que você vê. Fala a palavra. Medita nela dia e noite, para que se cumpra fielmente aquilo que está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Ser forte e corajoso. Salmo 1 fala sobre meditar dia e noite na palavra. Aquele que medita dia e noite na palavra é como uma árvore frondosa que está plantada junto ao ribeiro de águas. Suas folhas não murcham, não caem, porque as raízes estão próximas ao ribeiro de água, bebendo. É como se nós, bebendo da fonte, que é a palavra de Deus, teremos vida, e mesmo em tempos de seca, em tempos de dificuldade. Salmo 119, 11. Mais uma vez, guardei no coração a tua palavra. E eu termino, queridos, lembrando para vocês aquilo que Deus disse a Josué no versículo 9. Sê forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Sê forte e corajoso. Não desanime, não te espantes. Em outras versões fala, não pasme. Não pasme. Sê forte e corajoso, porque o Senhor estará contigo. Apenas esforça-te. Amém? Que possamos nos esforçar nesse ano, esse ano que está por vir. Que possamos ter planos com Deus e possamos ter um propósito. Eu quero te motivar a você ter um propósito de que você não vai se deixar vencer, de que você vai se esforçar a cada dia, que vamos colocar de lado toda e qualquer procrastinação que tem roubado de nós a nossa vitória, de nós sermos firmes no Senhor para alcançar a vitória. Não é fácil. Não estou aqui trazendo uma palavra de autoajuda, não estou aqui sendo um coach para vocês. Eu que sou da área de humanas tenho que militar muito nesse sentido, temos que tomar muito cuidado, mas o que eu estou aqui é pregando a palavra de Deus para a sua vida. Ser forte e corajoso. Aqueles projetos e planos, sonhos como foi falados aqui, volte a sonhar. Nós servimos um Deus como os judeus ortodoxos oram. Todo judeu ortodoxo, quando vai iniciar a sua oração, ele levanta a sua mão e diz, ó Deus dos novos começos e de novas oportunidades. Que esse ano de 2023 seja um ano de novos começos e novas oportunidades da sua vida debaixo da palavra do Senhor. Apenas esforça-te e tem de bom ânimo. Vamos orar? Quero orar pela sua vida. Eu gostaria de pedir que a igreja se coloque de pé.